Então, Rodinei, queria falar com você pessoalmente. Recebemos um comunicado do Uhum. seu trâmite, né? Antes aí de Sério? fechar os 20 dias. E recebemos, Uhum. então, os favoráveis. Parabéns. Ah, que notícia boa. Nossa, dá pra respirar um pouquinho. Respirar aliviado, sim. Não, entendo. Nossa, meu Deus, com isso. Depois do requerimento, a gente fica ainda mais nervoso, né? Pensando que, ai meu Deus, vai Sim, dar errado fiquei. agora. Mas deu tudo certo. Gente, notícia boa. Muito obrigado pela notícia, viu? Realmente tô um pouco emocionado até. Foi curioso, a gente recebeu ontem no final do dia, eu não consegui ontem comunicar porque, né, o nosso expediente estava encerrando e veio Uhum. primeiro da Ana, não veio o seu primeiro, veio primeiro da Ana. Então, Que ótimo isso. eu conversei e eu falei, então, que diferente, né? Normalmente vem o titular ou vem toda a família junto. Uhum. E, bom, isso quer dizer que deu certo, então, né? Se já veio da filha, então logo mais vem de todo mundo. E foi o que aconteceu, eles foram mandando aos pouquinhos e hoje Uhum. a gente estava com todos na mão, aí todos os favoráveis. Ai, graças a Deus, que notícia boa. Saiu para 3 anos, tá como a gente esperava, realmente, né? Um Uhum. contrato Graças a indeterminado, então Deus. até março de 28 vocês têm aí a residência autorizada na Espanha. Uhum. Nossa, que ótimo, notícia ótima. Deus sabe como é. A gente correu atrás disso daí, eu sei o quanto isso significa. Se você puder contar um pouquinho o que te motivou a buscar o Nômade, como que foi essa jornada, para a gente contar a sua história também. Como nome digital, eu acho que são portas que se abrem, né? Então, a possibilidade de você estar aqui na Europa, a possibilidade de você ter uma cidadania mais para frente, europeia, porque já é um caminho. Se você conseguir os 3 anos de visto, do jeito que a gente conseguiu, com 2 anos, né? Você, com certeza, você consegue já a cidadania. Então, significa, o visto de nome digital com 3 anos significa cidadania espanhola. Eu entendo assim. Além do que, abre portas de trabalho, né? Se você trabalhar, no meu caso, trabalho só para o Brasil, mas aqui você coloca a Europa inteira, né, à sua disposição. Um dos grandes diferenciais para a gente foi a possibilidade do cônjuge poder trabalhar, né? Isso faz toda a diferença. E você busca isso em outros países, você não acha. Eu busquei muito, trabalhei muito para tentar ir para o Canadá. Olha, todas as possibilidades abertas, e você fica na mão do pessoal. Tipo, se a empresa rompe contrato com você, você está com uma dor de cabeça lascada. Eu tive amigos que chegaram lá no Canadá, estavam trabalhando, houve um rompimento de contrato, simplesmente eles, quando estavam lá na empresa, com 1 mês, 2 meses, perceberam que estavam numa roubada. E aí tentaram continuar lá, porque não queriam perder a oportunidade. Não deu certo, não teve condições de continuar trabalhando, teve que voltar para o Brasil. Então, sabe, essas coisas foram mexendo com a gente. Outras coisas, por exemplo, alguns países, a questão de visto, se a gente está na Europa, não precisa de visto para brasileiros virem para cá. Então, eu tenho parentes no Canadá que moram no Canadá, e hoje já são cidadãos canadenses até, mas eles têm dificuldade, porque eles querem levar parentes para visitar eles lá, não passa. Eu tive uma sobrinha minha que tentou ir para lá, não conseguiu. Então, o fato de estar na Europa, ter essa possibilidade, ter esse vínculo com o Brasil, ter esse vínculo com a América Latina, e eles mantiveram esses vínculos abertos, a Espanha está muito aberta, gera um diferencial que você não vê por aí. Eu tô falando de países de topo de imigração, topo de cidadania, de busca de cidadania, topo de até para nômades digitais mesmo, são os países das listas de nômades digitais. De todos, o mais favorável foi a Espanha. Assim, o processo correu tranquilo. É claro que a gente sabe que eles pediram com as documentaçõezinhas e tal, mas vamos ser sérios, se você comparar o processo de nômade digital aqui na Espanha com o nômade digital na Itália, é outro nível. Em 20 dias você tem a sua resposta. Lá, você vai para a Itália, você vai ficar 4 meses pendurado lá, ou mais, até você conseguir completar o seu processo. E a gente aqui completamos em, acho que 1 mês e pouquinho agora, isso porque teve o documentozinho que eles pediram, mas muito rápido. Então, acho que eu estudei muito essas possibilidades. De todas as possibilidades, eu acho que a Espanha foi a mais favorável. Eu estou gostando muito de estar aqui.
as pessoas são maravilhosas, a receptividade que eles estão tendo, assim, o carinho que os espanhóis daqui mesmo estão tendo com a gente é absurdo. Tipo, às vezes eu entendo muito bem o que eles falam, mas na hora de falar eu tenho dificuldade. Quando você está numa loja, eles percebem que você é estrangeiro, eles separam você da fila, avisam o pessoal que você é estrangeiro, dá uma atenção bem específica para você ali, tentando entender a sua língua, tentando o que você está falando para eles. Você percebe que às vezes ele pula pro inglês também para tentar falar com você, e o inglês dele não é tão bom, mas ele tenta. Então, nossa, isso em relação a alguns países da Europa mesmo, a gente sabe que a gente não vê isso em outros países. O pouco tempo que eu já tive aqui tem sido muito gratificante, muito. Assim, toda vez quando eu vou ali e vejo aquele mar, vejo o Mediterrâneo, eu falo, não, valeu tudo, tá bom demais. Então, eu queria agradecer a Espanha Fácil pelo carinho de vocês também, pelo cuidado que vocês tiveram com todos os passo a passo, todas as dúvidas que eu tive, vocês esclareceram. Muito rápido, comunicação muito rápida. Isso faz um diferente, porque a gente às vezes fica em aflição, né? E será que vai dar certo? Não vai? Vocês sempre retornaram com informações, por exemplo, da conta corrente, tentando abrir uma conta corrente aqui, desesperado. A informação que você deu já, nossa, na hora. Peguei o seu e-mail, terminei o e-mail, consegui abrir uma conta no mesmo dia. Então, faz diferença. Então, saber saber por onde caminhar, né? E às vezes algumas coisas que a gente sabe que até extrapola um pouco, né? A gente até abusou um pouquinho, porque isso, abrir conta aqui não estava não fazia parte do nosso contrato, né? E não, vocês foram... Então, tenho a agradecer a equipe, tenho a agradecer a você, principalmente, que trabalhou bastante e sentiu o seu empenho nesse processo. Tudo de bom, né? Estou muito feliz, viu? Pelas palavras, Rudinei, da mesma forma, assim, né? Vocês, né? Sua família também sempre foram muito organizados com a documentação. E a gente sempre fala que a assessoria é uma via de mão dupla, né? A gente não consegue pegar os documentos para você, a gente precisa que chegue aqui para então organizar, encaminhar para tradução, todos esses passos, e depende um pouquinho do cliente também. Então, se o cliente é organizado, vai ajudar todo o processo também, né? Então, obrigada. Mas é o mínimo que a gente tem que fazer, né? É uma luta, não é? São desafios, né? Mas eu acho que valeu muito a pena, estou muito feliz. E para minha filha, representa, nossa, um mundo de oportunidades. A hora que eu vi as escolas aqui, é absurdo. Compara com as escolas que a gente tem lá no Brasil, é absurdo. A diferença é brutal, em termos de aprendizado humano. Eles estão num ponto de... A gente tem escolas boas lá no Brasil, não vou falar nada mal das escolas, mas são escolas muito caras. E aqui você tem acesso a essas escolas, e são escolas, eu vi algumas escolas públicas, outras são as concertadas, né? Isso. Nossa, o valor que você paga em relação ao benefício que eles oferecem, se você transporta isso para o Brasil, só isso já paga o aluguel aqui. Se você fosse pagar uma escola dessa lá no Brasil, aqui você tem o aluguel pago por essa diferença. Você consegue colocar seu filho numa escola com essa qualidade. Essa sua informação é maravilhosa, porque uma das maiores preocupações de quem é pai quando vai migrar é justamente isso, né? Meu filho, as escolas, principalmente, vai ter uma boa educação. E também a adaptação. Como você está sentindo que está sendo a adaptação da sua filha nesse período que você está? A minha filha, ela tem a sensação que ela fala, estou no paraíso. Porque a gente chegou em Lorê, naquelas praias pau a pau com o Caribe, né? Então, nossa, só aquilo, só essa paisagem onde a gente estava ali, absurdo. E aí a gente percebe que as lojas, quando ela começa a andar pelas lojas, ver aquelas lojas assim, no Brasil, né, você tem que ir num shopping muito específico, tal, assim, você começa a ver aquelas lojas, fala, caramba, né? E então ela tá numa fazinha adolescente, mexe muito com ela isso, de você olha ali, uma loja da Benetton, olha ali, tem uma, né? Pai, o que é isso, né? Então mexe bastante. Para ela tá sendo bem encantador. E, assim, com a linguagem, eu acho que esse é um ponto bem legal para colocar. A linguagem faz toda a diferença, porque eu estudei bastante francês, eu estava tentando ir para o Canadá.
E quando eu chegava lá no Canadá tentando mandar no francês e, nossa, é difícil, não ia, e as pessoas falam, você fica totalmente perdido, então você está tomando um metrô deles e o metrô começa a falar alguma coisa, você começa a entrar em pânico, fala, que esses caras estão mandando eu descer aqui? Você não consegue entender o que está acontecendo, né? E não, você pega uma linguagem que é uma linguagem muito próxima da nossa, né? E olha que eu vim para cá sem saber muito espanhol, eu tô aprendendo espanhol. Mas você consegue entender 100%. Você tá dentro do trem, você está dentro do metrô deles. Aliás, que sistema legal, né? Começam a falar em espanhol, tá tranquilo. Você entende, você sabe o que está acontecendo. Ou seja, a língua aqui na Espanha não é uma barreira. Eu acho que é importante, é claro, você estudar para poder falar, para poder retribuir para eles isso, né? Mas não é barreira. Eles se esforçam para te entender, mesmo que você não domine o inglês, que o meu inglês não é tão bom assim. Você vai mandar no português bem devagarzinho, tal. 100% você resolve eu resolvi todos os meus problemas. Problemas bem difíceis até de resolver. E não, fazendo uso de um português bem devagarzinho, pausado, as pessoas se esforçam para entender você e você resolve todos os problemas. Então, é uma diferença. Eu acho que você chegar e ir para coloca a Espanha nível a nível, tete a tete com Portugal, fácil em termos de linguagem. Eu recomendo nesse aspecto. Bom, Janine, te agradeço esses minutos, então, muito obrigada. A gente vai seguir na assessoria com os agendamentos dos documentos de vocês, que a gente faz no caminho. E também a parte do autônomo agora para você, mas eu passo todas as explicações ali por e-mail. Carolina, agradeço muito, muito feliz, de coração. Você fez parte de uma mudança muito grande na minha vida, e era o antes e o depois. Então, acho que o universo às vezes dá essa chance, né, de as pessoas se conectarem assim, e você fez uma diferença muito grande na minha vida, abriu uma porta que é muito importante para mim, né? Um portão. Fico feliz, estou feliz de verdade, desejo muitas felicidades para vocês aqui, que dê tudo certo, continue dando tudo certo para vocês. Amém. Muito obrigada pela parceria. Agradeço muito, Carol.